Beleza. É que agora a gente vai diretão. Vamos lá, crianças. Bom dia para vocês. Nós falamos ontem de polaridade e forças intermoleculares, correto? Eu falei para vocês, assunto bem relevante, TRI alto, então preciso dele. A primeira que a gente vai falar agora, primeira parte da aula, a gente vai falar de separação de mistura. E separação de mistura é aquele assunto que ninguém dá nada para ele, mas que sempre derruba a gente. Ótimo, tá ótimo. Porque tem muita gente, sabe o que acontece? Fala assim, separação de mistura é fácil. E chega na hora, o trem vai e passa a perna na gente. Então é assim, o TRI é bom, tá? No caso de separação de mistura, TRI é bom. Segundo fator, cai pra caramba. Quase todo ano cai, cara. Tipo, despinca esse trem. E principalmente quando se trata de tratamento de água. Nossa, como faz. Uma das coisas que eu tô até vou te dar de dica é assim, ó. Dá uma olhadinha antes do Enem, assim, durante essa semana, dá uma olhada em processos de tratamento de água e esgoto. Tá? Eu vou colocar aqui as principais etapas de tratamento, falando para você como é que ele é, dando algumas citações. Mas eu peço para você dar uma olhada específica nisso. Tá? Para quê? Para você ver quais são as substâncias participantes, o que cada etapa tira, como é que funciona, por quê? Porque o Enem ama de paixão tratamento de água. Nossa, como ama. E esgoto também está ali, né? Então, por isso é bom saber. E eu sempre falo assim, ó, se você souber tratamento de água, você basicamente sabe os principais processos de separação que vão cair para você, que é decantação, filtração, e é esses aí, esses dois, que é os caras, né? Floculação, flotação também, pronto. Né? Então acaba sendo um método muito eficiente para você estudar os principais processos. Eu vou falar aqui quais são os principais também, colocando alguns outros, dando alguns detalhes e fazendo algumas análises com vocês. Mas aonde estão os principais erros quando a gente trata justamente desse assunto, que é separação de misturas? Os erros é justamente errar já no começo do processo. A primeira coisa que você vai fazer, muita gente faz assim, ó, ou não faz essa análise ou analisa pela metade. Como assim? Professor, o que eu tenho que fazer para identificar qual é o processo que eu vou utilizar? Você tem que analisar duas coisas da mistura. Quais são essas duas? Então, o processo de separação vai depender, tá? Então, depende. Primeiro ponto, do estado de agregação dos materiais. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a seleção do método de separação vai depender dos estados de agregação do material, claro, que estão misturados ou até antes deles serem misturados, que é o caso lá da homogeneidade, a gente já vai falar disso. Tá? Então, por exemplo, já vi muita gente esquecer de fazer essa análise e acabar, por exemplo, selecionando métodos como filtração para uma mistura líquido-líquido. E aí dá ruim. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que um dos fatores é a análise do estado de agregação. Galera, eu gosto de citar esse termo, estado de agregação, já caiu no Enem, tá? Até porque é o termo correto. Na definição do que a gente fala de sólido, líquido e gás, é justamente estado de agregação. Muitos de vocês conhecem isso como estado físico. Só que cuidado, primeiro, não é estado físico. Na prática, por definição, não é estado físico. Porque o que é o estado físico? O estado físico nada mais é do que uma série de condições de estado que relacionam com algumas propriedades. Por exemplo, sólido, líquido e gás, eu acabei de falar, é estado de agregação da matéria. Agora, o mesmo gás, ele pode estar em diferentes estados físicos. Como? Se eu submeter eles a diferentes pressões, diferentes temperaturas, vão trazer características, propriedades diferentes. E isso é o suficiente para ser estado físico diferente. Então, se eu pego o mesmo gás, coloco, sei lá, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, e em outro fator eu coloco em, por exemplo, CATP, que é condições ambientes de temperatura e pressão, eles estão em estados físicos diferentes, por exemplo. Beleza? Apesar de estar no mesmo estado de agregação. Então, cuidado com esse termo. Eu até citei ontem um aluno aqui nosso, que ele trouxe para mim falando, professor, como é que resolvia? E na prática, vamos dizer assim,
O problema da questão era analisar exatamente esse termo, estado de agregação. Então ele falava tipo, eu não lembro bem qual, mas ele falava meio que, levando em consideração qual é o estado de agregação, o menor estado de agregação da matéria. E ele falava, professor, o que é isso? É o gás, é o estado gasoso. Aí ele, putz, professor, se eu tivesse lembrado disso, eu matava a questão. Matava mesmo, porque era só isso. Era só saber disso, você resolvia o problema. Beleza? Então lembre-se disso aqui, ó. Estado de agregação da matéria, sólido, líquido e gás. É um dos fatores muito relevantes para a definição de qual é o processo que você vai utilizar para separar a mistura. Fechou? Então, primeiro fator. Mas, por favor, não é o único. Muita gente ou não faz nenhuma análise ou faz só essa. Fala assim, não, é fácil. Por exemplo, filtração é sólido, líquido. Aí você foi lá e esqueceu que, por exemplo, ele falou de sal e água. É sólido, líquido? É. Só que é homogêneo. E aí, o outro fator é justamente a identificação da homogeneidade. Galera, eu quero citar aqui para vocês, em relação à homogeneidade, que é o número de fases, alguns termos que podem aparecer para você. Vou colocar primeiro os termos mais simples e depois os mais rebuscados associados a eles. Vamos lá. Primeira coisa, a gente pode falar de mistura homogênea e heterogênea, correto? Beleza. Pode aparecer esses termos? Pode. Mas pode aparecer alguns termos associados a eles que eu tenho que saber que significam as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Mistura homogênea pode ser traduzida como solução. Lembre-se disso. Toda solução é uma mistura homogênea. Mais uma dica para vocês. Misturas homogêneas, tá? Das misturas homogêneas. Eu quero que você lembre disso aqui, ó. Toda mistura de sólidos vai ter caráter heterogêneo, exceto as ligas metálicas. Fechou? Então, tenha em mente isso. Primeiro, que misturas homogêneas podem ser chamadas de soluções e que as únicas misturas sólidas homogêneas são as ligas metálicas. Perfeito, vai ser heterogêneo. Isso. Então, toda mistura de sólidos, exceto as ligas metálicas, são misturas heterogêneas. Galera, tem um todo aqui que eu também, vocês viram que eu estou falando bastante desses todos aqui, que é bem difícil de acontecer na química, então eu estou já relacionando para vocês. Galera, toda mistura de gases é homogênea. Fechou? Se eu falei que todas de sólidos, exceto as ligas metálicas, são heterogêneas, todas de gases são homogêneas. Tudo bem até aqui? Então, o primeiro termo que eu quero que você grave aí é essa palavra solução. Segundo termo que pode aparecer para você e que vai ser dividido. Dificilmente vai aparecer esse termo, mas é bom saber. E o outro não, o outro pode aparecer. Que é, dentro das misturas heterogêneas, terem dois termos comuns. O primeiro é suspensão e o segundo é coloide. Ok? Suspensão e coloide são misturas heterogêneas, tá bom? Suspensões e coloides são misturas heterogêneas. Só que aqui eu quero trazer já uma observação. Os coloides, galera, não vão ser estudados os métodos de separação específicos deles aqui. Por quê? O que muda, professor? Muda que para a separação de uma mistura coloidal, ou seja, uma mistura heterogênea, que tem partículas bem pequenininhas, eu vou precisar usar alguns métodos um pouco mais específicos, como ultrafiltração, ultracentrifugação, tá? No processo. Beleza? Então dá uma diferencinha. Então, por esse motivo, dificilmente vai aparecer para vocês uma análise de separação de coloides. Tá bom? Dificilmente. Mas já saiba, coloides são heterogêneos, ainda são heterogêneos. Tudo bem? Agora, e nas suspensões? Aí é a análise que a gente vai fazer aqui. Como eu disse, o mais comum é que possa aparecer para você mais o termo solução do que, por exemplo, suspensão. Tudo bem? Tá claro até aqui, crianças? Tá. Então, o que eu tenho que entender quando eu for determinar qual é o método de separação que eu vou utilizar no processo? Fala, meu bem. Suspensão. Dispersão significa misturas. Entendeu? Em tudo. Beleza? E aí dificilmente vai aparecer esse termo. Tá bom? Agora, coloides e suspensão e solução é que a gente já separa. Beleza? Crianças, então,
quando eu for determinar qual é o tipo de análise, e você vai entender por que eu estou falando da análise, da separação de mistura. Por quê? Separação de mistura, nunca vi cair com esse termo, mas pode ser chamado de análise imediata. Tá bom? Análise imediata é a mesma coisa que separação de mistura. Nunca vi cair no Enem, mas vai que, né? Então, análise imediata é separação de mistura. E como é que eu vou selecionar o método de separação de mistura, professor? A base, analisando essas duas coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu falei que eu tenho um certo material no estado Enem, prático. Ele faz assim, ó. Eu tenho, por exemplo, um material que é apolar, um líquido que é apolar, e aí está misturado com a água. E aí eu preciso fazer uma separação. Aí você vai ter que lembrar disso aqui, ó. Pera aí. Se é líquido e líquido, já é o estado de agregação, significa que tem alguns métodos possíveis, que a gente vai ver quais são. Aí você tem que falar, mas peraí, ele falou que o cara é apolar, ou pelo menos ele falou que a solubilidade dele em água é pequena, então eu já posso dizer que isso aí vai virar uma mistura heterogênea. Ah, então eu vou usar esse método. Então é isso que eu tenho que entender, eu tenho que fazer essas duas análises. Cuidado, porque na pressa a gente acaba analisando normalmente uma das duas só. Ou analisa só estado de agregação, ou a gente acaba analisando só, por exemplo, a homogeneidade, se é homogêneo ou heterogêneo. Não faz isso. Eu preciso das duas coisas para definir qual é o método correto. Beleza até aqui, crianças? Tranquilo. Bom, quais são os principais métodos, agora sim, quais são os principais métodos que nós utilizaremos? Está muito fino esse trem, mas tá bom, vamos lá. Então, primeiro, para misturas heterogêneas. Tá? Para misturas heterogêneas, crianças, quais são os métodos que eu vou utilizar? Uma das coisas que eu quero que você tenha em mente, dentro daqueles três tipos que eu falei, solução, suspensão e coloide, aqui a gente vai enfatizar nesses métodos o que a gente vai usar para suspensão. Beleza? Para suspensões, em geral. Tudo bem? Por quê, professor? Aquilo que eu falei. Primeiro, solução é homogênea, a gente vai ver depois. E coloides são processos específicos. Quando a gente chegar nos processos aqui que são relacionados, eu vou falar, galera, esse daqui para o coloide eu chamo dessa forma. Esse aqui para o coloide eu chamo dessa outra forma. Tudo bem? Tranquilo? Bora lá para a gente voltar para cá. Par, eu comi uma letra aqui já. Para. Né? Então, para misturas heterogêneas. Quais são os métodos? Vamos colocar aqui alguns métodos que são os principais, os métodos mais comuns a gente analisar para eles. Vamos lá. O primeiro deles é mais por causa de uma característica ambiental, é chamada de levigação. Ele é um método de separação de materiais sólido-sólido, tá? E vai ser baseado justamente na densidade. Crianças, característica de aplicação, principal aplicação aqui é justamente garimpo. Como que funciona, professor, a levigação? Aqui eu vou tentar fazer o máximo possível assim, ó. Eu vou falar qual é o termo, vou falar quais são os estados de agregações mais comuns para se utilizar esse processo, qual é a principal propriedade relacionada e, por fim, uma aplicação mais comum, tá bom? Para a gente fazer mais, assim, tópicos um pouquinho mais específicos. Beleza? Garimpo, então. Por que eu falo da levigação aqui nesse caso? Galera, vocês sabem, Enem, na verdade, vestibulares, a tendência de falar de química ambiental é muito grande. E por causa disso, um dos métodos de separações mais relacionados a processos ambientais é a levigação, justamente por causa do garimpo de ouro, mais especificamente de ouro, galera. Como que funciona a levigação? A levigação ela serve para separar misturas sólidos-sólidos que haja uma grande diferença de densidade. E, por causa disso, eu vou utilizar um fluxo de água capaz de retirar o material menos denso do mais denso. No caso do garimpo, nesse processo aqui, ele ainda usa como um fator relevante a utilização de uma substância extremamente tóxica, na verdade um metal extremamente tóxico, que é o mercúrio. Então o mercúrio vai ser utilizado nesse processo aqui. É ele que acaba tendo a implicação ambiental no garimpo.
Pode falar, meu bem. Vou explicar. E por que que ele utiliza então o mercúrio? Vamos lá, vamos pensar. Como que funciona lá? Quais são os materiais sólidos que eu vou separar, galera? Geralmente, raspas de ouro, então é o ouro bem fininho, junto com a areia. Problema, primeiro, os dois são de cores muito parecidas e na hora que está tudo meio misturado, é difícil você separar eles, porque como o ouro está muito pequenininho, a densidade dele ali no final das contas não está tão elevada. Então, qual é o método mais eficiente para, primeiro, eu conseguir retirar todo o ouro daquela mistura, eu não quero deixar nada ir embora, né? Precisa saber até o motivo disso, né? E mais, facilitar principalmente o reconhecimento dessa diferença, né? De quem é quem. É aí que entra o mercúrio. Mercúrio, galera, é um metal que é líquido em condições ambientes. Por causa disso, quando eu adiciono o mercúrio, ele vai ser capaz de passar por toda a mistura. Primeiro fator, né? Porque está tudo sólido como se fosse uma, entre aspas, uma filtração. Vai passar através ali dos poros até ir para o fundo. Só que agora vem um detalhe. O mercúrio, quando ele entra em contato com um outro metal, ele forma uma coisa chamada amálgama. Amálgama nada mais é do que uma liga metálica. Então ele forma uma liga metálica com ouro. Então o que ele faz? Entre aspas, é como se ele grudasse e atraísse todo o ouro para dentro do mercúrio. Isso vai fazer com que, primeiro, você aglutine o máximo de partículas de ouro ali junto, ou seja, aumenta a densidade. E além disso, você tem uma coloração muito diferente da areia, porque é prateado. Então você consegue separar os dois muito mais facilmente. Então o mercúrio ele serve para quê? Para aumentar a densidade dos materiais metálicos ali, tá? E facilitar a identificação visual deles. Fechou? Então para isso que serve o mercúrio. Qual que é o problema do mercúrio relacionado a isso aqui? Galera, toxicidade, né? Mercúrio é um metal tóxico, bioacumulativo, que quando ele é despejado ali no ambiente, acaba sendo absorvido ao longo do tempo por plantas e animais, e isso, claro, de alguma forma pode chegar até mesmo ao ser humano por causa da alimentação ou da ingestão de água. O mais comum é que seja pela alimentação. Tudo bem? Tranquilo, crianças? Bom, então, aqui está o principal processo, vamos dizer assim, ambiental fora do tratamento de água e de esgoto. Agora você vai ver que a maioria dos processos que a gente vai relacionar aqui são processos relacionados já ao tratamento de água ou de esgoto especificamente. Então vamos lá para a gente falar de alguns outros métodos. Próximo método, bem relevante, galera, é chamado de flotação. Flotação. Geralmente, galera, serve para separação sólido, mas eu já vou dizer para vocês, pode aparecer, por exemplo, sólido líquido. Tá bom? Então pode ser que apareça sólido líquido para vocês também. E aí eu vou colocar já algumas características. Vai ser também por diferença de densidade. E nesse caso, a principal aplicação que eu tenho que ter é justamente no tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. Galera, principal método utilizado ali no tratamento de esgoto, tá? Galera, deixa eu explicar como que funciona então primeiro a flotação. A flotação, ela parte do princípio de que eu vou separar essa mistura por diferenças de densidade, fazendo com que parte da mistura flutue. Grava isso para mim. Flotação. Eu estou falando para flutuar mesmo. Flutuação. Então toda vez que ele falar de algum método que você tem em mente que ele está citando, olha, a densidade de tal coisa, eu estou usando ali um meio que vai fazer com que parte do material flutue e outra parte não. Opa, eu estou falando de flotação. Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo primeiro sólido, que é o mais comum. Imagine que eu tenho água e isopor. Areia e isopor. Tá? Areia e isopor, dois materiais sólidos estão misturados. Em vez de você ficar catando, o jeito mais prático é o quê? Colocar água. A água vai ser um intermediário líquido, nesse caso, que tem uma densidade intermediária e vai fazer com que a areia vá para o fundo e com que o isopor vá para cima. É aí que entra a flotação. Então você fez com que parte da mistura flutuasse. Deixa eu só arrumar aqui, senão eu esqueço. O chat aqui, deixar abertinho, senão ele fica para lá.
beleza? Então, na prática, você vai fazer com que parte flutue, beleza? Agora, como que isso acontece no caso do tratamento de esgoto, galera? Tratamento de esgoto, esse processo é chamado de aeração, tá? Como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Geralmente, logo após os processos de filtração e retirada dos materiais sólidos mais brutos, justamente do esgoto, ele passa por um tanque de aeração, que nada mais é do que um tanque onde você vai colocar essa mistura líquida, que tem ainda muito material particulado fino ou, vou até dizer assim, matéria orgânica semidissolvida. Embaixo dele, então embaixo desse tanque, ele vai começar então a jogar ar, bolhas de ar, vai borbulhar ar embaixo dessa mistura. E agora que vem a parada. A bolha, galera, quando ela é formada, ela vai subir. À medida que ela vai subindo, ela cria uma película ali em volta dela de características mais apolares. Então todo o material que tenha baixa polaridade vai grudar naquela bolha. E aí vai ser arrastado até lá em cima. Quando chega lá em cima, acaba formando, por causa justamente das conexões e das forças intermoleculares entre essas moléculas, uma espuma. Essa espuma está flutuando e eu vou separar ela, por exemplo, do restante do líquido. Ou seja, esse processo nada mais é do que uma flotação. Fechou? Então, tudo que você faz com que parte flutue, você lembra desse termo, flotação. Vou chegar lá, prometo. Por isso até que eu tenho que tomar cuidado com esses termos, né? Porque são muito parecidos. Então, o que eu quero que você associe ao nome? Flotação, flutuação. Beleza? Flotação, flutuação, ou seja, flutuar para cima. Agora que vem, quando a gente fala do próximo, eu vou falar assim, ó, tal coisa, para baixo. É mais ou menos essa lógica. Pode acontecer ele fazer para cima? Pode. Mas o geral é fazer ele para baixo. Tá? Aí, vamos lá para o próximo. Nome parecido. Floculação. Floculação já vai ser agora. Se aqui na flotação eu falei de flutuar, na floculação eu estou falando de flocos. Basicamente é isso. Tá? O que eu vou utilizar? Geralmente, sólido líquido. Oi. Exato. Exatamente. Aí que vem. A decantação, na verdade, é um método que você usa praticamente em todos os restos. Até aqui você usa, né? Porque você vai ter que deixar, por exemplo, coloquei tal coisa, eu tenho que deixar parado para ir para o fundo. Então usa alguma coisa. Então, a decantação é quase que um processo adjacente a outros. Tem como fazer decantação pura? Tem, só a decantação. Mas geralmente ele acaba estando junto. O problema é que a gente acaba separando esses processos como qual que é, vamos dizer assim, entre aspas, o mais relevante do processo. Beleza? Mas está junto. Não está separado não. Beleza? Galera, floculação, então eu falei para vocês, se a flotação vem de flutuar, floculação vem de flocos. Processo, separação sólido-líquido. Também está relacionado a uma separação por diferença de densidade. E aqui, de longe, o mais relevante, é claro, é o próprio tratamento de água. Então, tratamento de água vai ser um dos caras, né? Tratamento de piscina usa também a mesma coisa, tá bom? Galera, como funciona então a floculação? A floculação, ela vai partir do princípio que você vai usar agentes químicos. Agora olha a diferença. No primeiro caso, eu poderia usar um meio, ou seja, uma substância líquida ou gasosa que faria só um flutuar, não é isso? Agora não, eu vou fazer um processo químico mesmo, uma reação química. Eu vou fazer uma reação química que vai fazer com que seja produzido no meio uma substância pouco solúvel. E essa substância pouco solúvel vai fazer com que outros materiais não dissolvidos, ou seja, sólidos, grudem nela, formem um floco, aumentem a sua densidade e vai para o fundo. Agora vem aquele detalhe que eu falei. Pensa na flotação como sendo alguma coisa indo para cima e a floculação sendo alguém indo para baixo. Essa é a lógica, tá? Flotação para cima, floculação para baixo. Por favor, Enem sendo Enem. Já vi casos dele fazer floculação, mas o material ficar flutuando. Que era um caso que ele falava, por exemplo, de um tratamento para petróleo, por exemplo, que havia espalhado no material, aí ele fazia assim, ó,
Vou usar lá, então, um método é utilizar uma substância que ela aglutina, aí a palavra, né? Ela aglutina a mancha de óleo, então ela faz juntar o material, tá? O que fica mais fácil, por exemplo, de você remover, seria isso, tá? Então, aqui na floculação, eu quero que você tenha ideia que formar o floco é você aglutinar o material, fazer com que o material que estava mais disperso fique mais juntinho, tá? Mais perto uns dos outros. Beleza? Isso é característica da floculação. Fala, meu bem. Vou falar. Vou falar no tratamento de água, principalmente, que é esse que eu tenho que saber. Tá? Fala, meu bem. Ele aumenta a densidade. Quando você aglutina, você aumenta a densidade. Não a densidade específica, mas a densidade relativa sempre aumenta. O problema é que nesse caso aí não era o suficiente para fazer afundar, até porque eu nem queria. Né? Ele só ajuntava o processo. É o que? Aquilo. Nem sempre afunda. O mais comum é que seja. Beleza? Era só um macetinho, mas sempre eu falo, cuidado. Eu quero mais que você relacione a característica de aglutinação até do que ir no profundo. Beleza? Tranquilo? Agora vem. Galera, no tratamento de água, existem algumas substâncias importantes relacionadas a esse processo. Na verdade, são duas substâncias que vão ser misturadas. Dessas duas, uma é a que você tem que saber, não pode ter dúvida. Tá? As outras até que não. Vamos lá. Normalmente, quais são esses dois agentes? Um agente é um agente alcalino, geralmente ou carbonatos de sódio, bicarbonato de sódio, óxido de cálcio ou óxido de sódio. São esses os caras, tá? Então, normalmente são agentes alcalinizantes. Esses não são tão relevantes assim, tá? Eles são relevantes por processo, mas decorar ele não precisa. É só você pensar que é um agente alcalinizante, ou seja, alguém de caráter básico. Beleza? E o outro cara, agora esse eu tenho que decorar. Normalmente é o que nós chamamos de sulfato de alumínio, tá? O sulfato de alumínio, para quem não se lembra, é esse cara daqui, ó. Al2SO4,3. Esse é o sulfato de alumínio especificamente. O mais comum dos agentes floculantes que nós utilizaremos é esse aqui. Tá bom? E por que ele é um agente floculante, professor? Lembra que eu falei que o princípio é formar alguém insolúvel? Esse cara ele é solúvel em água. Então, ele vai, quando você vai adicionar ele ao tratamento de água, ele vem dissolvido mesmo. Normalmente, o que vai colocar junto é alguém que está dissolvido. Então, ou é um bicarbonato ou um carbonato, por exemplo, de sódio. Normalmente, coloca ali carbonato de sódio, os mais comuns. Ou óxido de cálcio, o que seria até melhor. Cal virgem ou cal hidratada. Tudo bem? E aí, quando você coloca esses dois caras no mesmo meio, acaba havendo uma reação química de dupla troca, onde há a formação do hidróxido de alumínio, que é uma substância insolúvel. Esse cara insolúvel, hidróxido de alumínio, é um material sólido gelatinoso, que ele faz com que os materiais sólidos que estão perto grudem nele. E aí começa a fazer a aglutinação, aumenta a densidade, ele vai pro fundo. Essa que é a lógica. Beleza? Essa etapa é chamada de etapa de coagulação. Tá? Existem algumas etapas dentro da floculação. Tá? A floculação seria o método inteiro, tá? Que eu coagulei e separei. Normalmente, a primeira etapa é o que nós chamamos de coagulação, é a formação desse material sólido gelatinoso que vai começar a grudar nos outros. Tá? Geralmente, depois dela, ela é deixada para decantar, aí vem o processo de decantação, e tudo isso aí é o que nós chamamos de floculação. Tudo isso. Quando eu coloco o sulfato de alumínio, ele diminui o pH da água. Por isso que Sim. Não é por isso. Porque assim, o problema ali não é a variação de pH especificamente, mas é porque eu preciso fazer com que haja precipitação de alguém. Entendeu? Não é uma correção de pH que eu estou fazendo ali, não. Eu estou produzindo o agente floculante, que é o hidróxido de alumínio especificamente, que em meio ácido ele não é produzido. Então assim, é claro que você colocar o alcalinizante vai fazer com que haja uma correção da acidez desse cara, que nem é tão relevante, tá? Mas o maior problema ali não é esse. Você não está fazendo meio por causa do pH, é para a formação do precipitado. Na verdade não é por causa da base, mas porque ela é insolúvel especificamente.
essa base é insolúvel. O que são as bases que são solúveis? Família 1A, família 2A e hidróxido de amônio. São esses três. Então o alumínio é insolúvel. Então por isso que a formação dessa base é o suficiente para fazer o processo. Ela forma porque ela está em meio alcalino. Por isso que lembra que eu falei que tem que colocar um alcalinizante? Então quando você coloca esse cara em um meio alcalino, você forma o hidróxido de alumínio. E aí o hidróxido de alumínio é que vai fazer a coagulação. Beleza, até aqui, crianças. Tá claro? Sim. Então, uma dica é você imaginar também isso aqui, ó. Falou para você que você tem um agente químico para o processo de separação, você está falando da floculação também, tá? Porque os outros, você vê que não é um agente químico que vai fazer alguma coisa. Ele não vai reagir. Ele vai só separar. Oi? Ou hidróxido de cálcio, os mais comuns. Professor, qual é o agente em flotação? Então, flotação não é bem um agente que a gente fala porque não é um processo químico. Mas geralmente o que a gente usa, Larissa, vai ser um meio de densidade intermediária. Vou dar um exemplo. Imagine aquela história da areia com o isopor. Então eu vou usar a água como vamos dizer, eu não gosto de usar a palavra agente, porque agente está relacionado a um processo reacional, tá bom? Mas como um meio de densidade intermediária. Essa que é a lógica. Fechou? Entendeu? Sim? Fechou. Fala. Flúor não, você viu ferro no lugar do alumínio. No lugar. Flúor não. Flúor não porque o flúor, você tem que tomar muito cuidado com ele utilizando. Então, mas não com... E é isso que eu ia falar. Você tem que tomar cuidado com a utilização dele. E não vai ser nessa etapa, vai ser lá no finalzinho que vai usar. A gente vai chegar lá, prometo. Tudo bem até aqui, crianças? Tá claro? Passo pra frente. Galera, próximo método bem relevante pra gente, é a própria decantação. A decantação, galera, é um método que serve para separar sólido, líquido ou líquido. Na verdade, eu quero que você até grave isso aqui no processo, também é por diferença de densidade, tá bom? Como sendo o método que você vai utilizar para separar misturas heterogêneas líquido-líquido. Ou seja, viu uma mistura heterogênea líquido-líquido, você já fala, opa, é decantação. Porque sólido-líquido tem um monte, sólido-sólido tem um monte. Agora, líquido-líquido especificamente e na forma heterogênea, você está falando de decantação. Beleza? Agora, a decantação, aqui também vai ser por tratamento de água, que eu vou falar. E você vai ver que a ênfase aqui maior é dele mesmo, não tem jeito de tratamento de água. Não. Porque ali o maior problema é sal, né? E aí está homogêneo. Lembra que aqui é para heterogêneo. Lembra que eu falei? Cuidado. Crianças, aqui um detalhe. Decantação. Primeiro, é um método que ele é muito usado em outros fatores aqui. Muito. Então, lá na flotação você usa a decantação, na floculação você usa. Então, você usa muitas vezes esse processo, tá? Como um método quase que complementar a outros. Aqui tem um erro que é muito fácil de fazer, que é o seguinte, é a confusão da propriedade que eu uso nesse processo com a justificativa de, por exemplo, a não miscibilidade de líquidos. Por exemplo, é aquela história que eu faço. É por causa disso aqui que a galera normalmente fala assim, água e óleo não se misturam, por quê? Aí a pessoa fala para mim, densidade. Não, não é isso. Não é densidade. Densidade é o método que eu vou utilizar para separar os dois. Mas água e óleo não se misturam por causa da polaridade. Oi? E se misturam, só não homogeneamente. Exatamente. Então, nesse caso aqui, a gente vai trazer como comportamento a palavra aqui, densidade, fica bem enfatizado como método que eu vou usar, ou a propriedade que eu vou utilizar para separar. Cuidado, aqui eu estou falando de propriedades que eu vou utilizar para separar os líquidos ou o líquido sólido. Crianças, decantação, uma palavra bem relacionada a ele é o repouso. Tá bom?
repouso. É basicamente o que eu tenho que pensar na decantação. Ou seja, a decantação eu vou pegar basicamente a minha mistura heterogênea, sólido, líquido ou líquido, líquido, e deixar parado. Esperar com que a gravidade, a força gravitacional, separe por diferenças de densidade. Aqui vem algumas curiosidades. A decantação tem algumas possibilidades de, vamos dizer assim, ajuda para ela. Dá para usar alguns métodos auxiliares. Como? Primeiro deles, sifonação. Sifonação nada mais é do que um método em que você vai utilizar um cano, tá? Uma tubulação, capaz de retirar o líquido que nós chamamos de sobrenadante da mistura. Então imagine que você tenha, por exemplo, água e areia, você deixou ele decantar, então a areia foi lá para o fundo, a água ficou em cima. E para facilitar o processo, você pega, por exemplo, um cano e uma mangueira e suga o líquido e joga ele em outro lugar. Isso é chamado de sifonação. Então toda vez que você ouviu falar desse termo sifonação, eu quero que você relacione ele a mangueiras ou tubulações, beleza? Ou canos que você vai utilizar para o processo de retirada do líquido. Fechou? Então sifonação é um método auxiliar à decantação. Outro método auxiliar, galera, centrifugação. Às vezes, a força gravitacional ela não é suficiente para a separação dos materiais. E aí, uma forma de melhorar esse processo é utilizando a força centrífuga, ou seja, a centrifugação para um processo de separação. Só que tem um detalhe, a centrifugação ela tem algumas limitações. A primeira limitação é o volume de material, ou seja, não pode ser uma grande quantidade, eu não vou conseguir centrifugar a água de uma cidade, impossível. Não é? Então, primeira coisa, não pode ser isso. Segunda coisa é que tem que ser uma mistura sólido-líquido. Líquido-líquido para centrifugação não faz sentido, porque a hora que ele está centrifugando, ele separa. Só que a hora que ele vai parando a centrifugação, ele acaba remisturando. Então, não é eficiente também. Então, geralmente, o que a gente vai usar para centrifugação é sólido-líquido e em pequenas quantidades. E agora vem um detalhe. Lembra que eu falei dos coloides? Um coloide não consegue ser separado por decantação, tá? Não vai ser separado por decantação. Ele só será separado por um processo de centrifugação em altas velocidades. Por isso é chamado de ultracentrifugação, tá? Eu só consigo separar mecanicamente um coloide por ultracentrifugação em vez de ser por decantação. Tem um outro método que a gente daqui a pouco vai falar também. O sangue, por exemplo, não é um coloide, mas é centrifugação. O sangue é aquele cara que é uma sacanagem. Ele é uma suspensão que parece um coloide, que parece homogêneo. É assim, sabe? Tudo errado. Coloide. Coloide é uma mistura heterogênea que tem a aparência de mistura homogênea. Vou dar um exemplo, leite. O leite é um coloide. Fechou? Então, e por ter essa aparência, acaba que o método de separação dele acaba sendo um pouco mais rebuscado, ou seja, um pouco mais especial. Não vai ser um método que eu vou usar para a separação das misturas homogêneas. Então, por exemplo, não é uma destilação que a gente vai fazer, não tem uma extração, mas não é também esses métodos comuns, vai ser um método mais específico. Então, por exemplo, no caso de um coloide, por exemplo, vamos falar um leite mesmo. Ah, eu quero separar o leite. Se você centrifugar, não separa. E separa o quê? O soro da parte proteica. O que eu tenho que fazer? Uma ultracentrifugação. Aí eu consigo separar. Isso. Mas, tipo, a centrifugação, ela seria... Ainda é normal daqui. Ainda é uma decantação, só que forçada. É porque você me falou que, tipo, na centrifugação seria melhor líquido que sólido. Então, mas lá é sólida. A célula. Sacou? Então a parte sólida que você separa. Dá essa bugadinha mesmo, normal. Porque parece, professor, parece que é tudo líquido. Mais ou menos. Aquela parte celular é a parte sólida, então você consegue separar. Fechou? Tudo bem até aqui? Fala. Sifonação? Utilização de uma mangueira para retirada do que nós chamamos de líquido sobrenadante. Sobrenadante. Ou seja, da separação do processo, a parte líquida que está em cima. Você usa justamente esse escândalo. Também é mecânico. Tudo isso aqui é mecânico. Tudo isso aqui é mecânico. Cuidado. Tá? Todos eles são processos mecânicos. Tudo bem até aqui, crianças? Sim. Vamos lá. Volta para cá. Crianças, então, tratamento de água,
Aqui tem um detalhe. A decantação no tratamento de água é justamente o método que mais retira materiais sólidos, que foi uma das perguntas lá de 2022 que veio para sacanear o mundo inteiro, né? E que nesse caso falava do tratamento de água, ele perguntava qual é a etapa que retira a maior quantidade de sólidos. E muita gente foi na próxima que eu vou falar, que é a filtração. Não, filtração, cuidado. Filtração, ele é mais eficiente, porque ela consegue tirar, vamos dizer, o mais fino dos materiais. Só que entope muito facilmente, então ele não consegue tirar grandes quantidades de materiais sólidos. A prova é um ar-condicionado desse. O ar-condicionado está fazendo filtração, só que de vez em quando você tem que dar uma limpada naquele filtro. Por quê? Porque ele entope. Ele entope com a sujeira do ar. Você imagina se fosse da água. Então você vê como é que vai entupindo. Aqui, por exemplo, só para fazer uma comparação, a água que veio da rua, muitas das vezes ela acaba vindo com material particulado. Até por resquício de tubulações e assim por diante. Cara, o filtro que a gente estava utilizando, agora se você vê lá, tem 3. No começo tinha só um filtrozinho. Aquele filtro que a gente colocava você não está entendendo, era para demorar 6 meses, não dava 1 mês. 1 mês, parava de sair água. Mas o que foi? Abria, estava impregnado, não tinha como. Aí a gente foi atrás e eles falaram, cara, não é por causa do fluxo, do quanto você usa de água, e nessa quantidade você vai ter que colocar um triplo filtro. Então tem 3 filtros ali. Um que tira só material sólido, grosseiro, outro que tira só material sólido um pouco mais fino, e o outro que faz a cloração. Então tem 3 etapas agora de tratamento, bem ali, quase uma separação de um tratamento de água inteiro. É quase isso que a gente está fazendo ali. E é assim que funciona, tá? Então por isso que a decantação é o método que retira a maior parte do material sólido. Não tira tudo, mas tira a maior parte. Fechou? Tudo bem? Tranquilo? Para quem já viu usinas de tratamento de água, você vai ver que o tratamento ele vai ser tipo, ele vai retirando, tem várias etapas de decantação. Tipo, o cara faz 4, 5 etapas de decantação. Decanta um pouco, aí passa para outro, decanta um pouco, depois, até chegar na filtração, já saiu quase todo o processo. Não é? Vamos lá, próxima etapa, eu já até citei aqui para vocês, é a própria filtração. A filtração, galera, serve para separação sólido, líquido e sólido gasoso. Então, aquela história que eu disse. Por isso eu até falei para vocês que quando falar líquido, lembra que eu estou falando de decantação, claro, para misturas heterogêneas, tá bom? Agora, sólido-líquido, você pode fazer por decantação, mas você pode fazer por filtração, e aí vem essa dúvida que dá. E muita gente esquece que tem como fazer sólido gasoso. Todo mundo, sólido gasoso, professor? O ar-condicionado faz sólido gasoso, aspirador de pó faz sólido gasoso, tá bom? Então, são métodos de separação. Crianças, se baseia, agora não é mais densidade. Agora eu estou falando basicamente de solubilidade, vou colocar assim, tamanho de partícula. Na verdade, é por estado de agregação, no final das contas. E vou colocar aqui também como método importante no tratamento. De água. Então também é importante no tratamento de água. Crianças, no caso da filtração, por que eu falei que na verdade é mais para estado de agregação do que para o tamanho da partícula? Porque ele vai fazer o seguinte, tudo que é sólido vai ser retido por uma barreira. Isso é a filtração. Agora cuidado com essa barreira. Essa barreira pode ser uma membrana, pode ser um filtro mesmo, pode ser uma peneira, pode ser um pano, pode ser um papel. Então depende muito do tamanho da partícula e o que eu vou fazer. Mas lembre-se disso. Todas as vezes que eu usar uma barreira física capaz de reter, ou seja, segurar os materiais sólidos e permitir somente os materiais fluídicos, líquido e gasoso, passar, eu estou falando de filtração. No caso do tratamento de água, você lembra que tem aquele filtro que são 3 etapas, que tem cascalho, areia e, por fim, carvão ativado. Professor, por que tem esses 3 lá no tratamento de água? Resposta. Cascalho, para retirar os materiais particulados maiores, para dificultar um pouco o entupimento dele. Né?
justamente aquele que é maiorzinho ficar mais lá em cima. Areia, o espaço é menor, então ele retira o restante das partículas que são mais finas. Mas e o carvão ativado? Galera, o carvão ativado ele é responsável pela retirada de materiais orgânicos apolares que ainda estavam presentes justamente no processo, que são normalmente são aqueles caras que trazem odor e sabor para a água. Mau odor e mau sabor, né? Mas são. Ou seja, o carvão ativado ali no final serve para, por interação intermolecular, retirar materiais apolares que ainda estavam dentro da água. Fechou? Galera, a hora que sai a água dessa etapa de filtração, ela sai fisicamente pura. O problema é biologicamente. Tá? Como assim fisicamente pura? A gente diz que a etapa de filtração, ela termina o que nós chamamos de clareamento da água. Então a água, quando sai da etapa de filtração, ela sai límpida, sem odor e sem sabor. Mas ainda estão presentes ali micro-organismos e isso pode ser um fator, por exemplo, relevante, não pode, é um fator relevante na potabilidade da água. Oi? Na potabilidade, tá? Ou seja, na característica dela poder ser consumida no dia a dia. Não é pela gente ou por animais, etc. Então, nesse caso, vem a última etapa de tratamento. Aqui não é uma etapa de separação, já é uma etapa química, que é utilizado geralmente cloro ou flúor. E aqui é bom saber um cara, mais ou menos parecido com esse cara aqui que eu falei que tinha que saber na etapa de desinfecção da água, é bom você lembrar de uma substância chamada hipoclorito de sódio. Tá bom? Para quem não se lembra, hipoclorito de sódio, vou escrever bem aqui, ó. Hipoclorito de sódio é o NaClO. Basicamente, é o princípio ativo da quiboa. Tá? Então, o hipoclorito de sódio ele é adicionado à água com o intuito da desinfecção da água. Ou seja, a água só vai ser utilizada para consumo depois de ter passado por essas etapas, que a gente pode resumir nessas três aqui, tá? Essas três etapas, e pela etapa de desinfecção, geralmente com a adição dessa. Professor, mas e o flúor? O flúor geralmente ele é utilizado como um método eficiente para a prevenção de cáries, tá? É mais para esse especificamente. Então, por exemplo, algumas cidades, além da etapa de desinfecção por cloro, ainda faz uma adição de flúor como um método ali para impedir esse processo. Fala. Uhum. Uma barreira. Isso, é uma barreira que vai segurar só o material sólido e deixar com que os outros materiais líquidos e gasosos passem. Fechou? Mas é aí que vem, ela faz material sólido passar? O filtro do café é. Membrana semipermeável não é uma filtração. Não, sabe por quê? Porque a membrana semipermeável que você está falando é aquela lá da osmose. Aquela membrana, ela impede que material sólido passe de um lado para o outro? Não, ela impede que material dissolvido não passe. Agora você me pegou mesmo. Vamos lá, depende. Vamos lá para alguns processos. Um deles é o celular. Você tem uma bicamada que vai fazer um processo ali em que ela basicamente impede com que haja a troca de materiais sólidos. Materiais iônicos. Sacou? Então só entra e sai água. Por causa daquela história de difusão facilitada e não facilitada, aquela paradinha. Tá? Então é um processo biológico bem mais complexo. Mas e no físico, professor? No físico, existem alguns materiais que você consegue colocar. É um sal oxidado. Não, sal oxidante. João, cuidado para você não confundir. É oxidante. Fechou? E eu já falo para vocês o que ele perguntou. Tá? Mas é assim, você coloca uma barreira que geralmente ela tem características aniônicas ou catiônicas e isso impede a entrada, a passagem. Então ela é uma barreira que de um lado ela tem carga positiva, do outro lado tem carga negativa. Mais ou menos isso. E ela impede justamente a aproximação desses íons. Ou seja, o que passa é só água mesmo. Tá? Geralmente é isso. Agora, cara, mais específico do que isso, difícil. Boa. Só que aí que vem. Cuidado. O que Mavi perguntou
Foi se o filtro do café, aquele papel do café, faz a filtração. Agora, fazer o café é a extração, a gente já vai falar disso. Beleza? A extração é quase que um bônus, a gente já vai falar aqui porque ela tem duas paradinhas, tá? Eu já vou colocar aqui mesmo. É o mais eficiente que ela seja aqui. Tudo bem até aqui, crianças? Vou colocar mais dois processos. Um é mais uma curiosidade para que você não caia na pegadinha, que é a peneiração. Por que não caia na pegadinha? Porque esses dois aqui podem cair como uma pegadinha um em relação ao outro. Da seguinte forma, galera. Peneiração tem que ser sólido-sólido. E ele vai ser justamente, o método que a gente vai fazer é por diferença de tamanho. Oi? Tamização. Tamização, também é possível aparecer esse nome para vocês, tá? Mas o mais comum é que apareça até peneiração, até porque ele vai tentar te induzir um erro, e eu já vou mostrar qual que é. Aqui, só para dar um exemplo, seria, por exemplo, a separação de areia e cascalho. Galera, nesse caso especificamente, isso, aquela paradinha. Também serve para o amendoim, você falou? Sai o negócio, fica só a casquinha. Beleza, dá. Por exemplo, faz na cozinha, a galera faz com farinha, né? Farinha de trigo para ficar aquele parte maiorzinho. Mesma coisa, galera. Então ali é separação por tamanho. Galera, por favor, peneiração é uma separação por tamanho de partícula. Por que eu falei que tem a pegadinha? Porque a pegadinha é falar assim, ó, peguei um chá, coloquei o pozinho lá para fazer o chá e aí eu usei uma peneira para retirar esse pó. E aí você vai, fiz uma peneiração, né, professor? Não, você não fez, você fez uma filtração. Cuidado! Ali na filtração, eu posso usar uma peneira. Né? Eu posso. Então a peneiração não é só por usar uma peneira, não é isso. Peneiração é quando eu utilizo essa peneira num processo de separar diferenças de tamanho. Sacou? Então, sempre quando falar para você, você dá uma olhada assim, mas peraí, eu estou falando de diferença de tamanho. Ah, então é peneiração. Ah, não, é porque tem um líquido junto. Opa, tem líquido? Então eu estou falando de filtração. Beleza? Então eu coloco esse método aqui, mas por causa disso, tá certo. O João perguntou aqui para mim, galera, só desse cara, se esse é um sal... eu acho que a pergunta era mais essa, se é um sal oxidante, e é. Tá? Uma das características desse cara, ele tem caráter oxidante. Por isso que ele faz, ontem, por exemplo, alguém me perguntou, professor, esse cara ele tem a característica de retirar a cor da roupa, é para isso? Não, não é que é para isso. Isso é um efeito dele porque ele é muito oxidante. E por ser muito oxidante, ele acaba desbotando a cor da roupa, que é uma substância orgânica, que entra em contato no processo de oxidação, quebra as ligações e aí acaba afetando a coloração especificamente. Beleza? Mas lembre-se desse cara como um desinfetante. Por favor, grava isso aí, tá? Bem relevante para vocês. Posso apagar aqui, crianças? Essa primeira parte aqui, pode? Crianças. Daqui, um último processo é a extração mesmo. Depois a gente vai só para as homogêneas, tá? A extração, galera, ela serve tanto para um quanto para o outro, eu já vou dizer para vocês. Serve tanto para misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. Então, cuidado, tá bom? Cuidado aí, porque esse aqui é igual eu falei, é quase o coringa, serve para os dois. E Enem adora, tá? O que ele vai servir para extrair? Então, ele extrai sólido, líquido e líquido. Ou seja, ele serve para tudo. E ele se baseia em quê? Ele se baseia em solubilidade. É aqui que eu volto naquela aula que eu falei para vocês de polaridade e forças intermoleculares e falo para vocês, cuidado, tá? Solubilidade só depende de polaridade. Por isso a extração é o método que vai utilizar somente, ou seja, apenas
a polaridade como um método, como um fator, né? Um fator relevante no processo. Tá bom? Ou seja, não usa forças intermoleculares, usa polaridade especificamente. Exemplo da extração. Mais comum mesmo, café. Né? Então, fazer café. Inclusive, deu vontade aqui. Acabou meu café. Então, a ideia seria assim, ó. Como é que funciona o processo lá para você fazer café? Já apareceu algumas questões, não no Enem, não em relação ao café, tá? Por favor. Extração já caiu no Enem. Mas caiu numa eu não sei se era Unicamp ou da FUVEST, eu acho que era FUVEST. Que ele mostrava exatamente a pessoa fazendo um chá, por exemplo, tá? Com o sachêzinho e perguntava quais são os métodos que eu estou utilizando ali. Primeiro, aquele carinha que está dentro do sachê, o que está impedindo que ele saia de dentro é uma barreira física, sim ou não? Então, uma das etapas era filtração. E agora vem a outra etapa. O contato da água quente com o material ali dentro serve para que haja um processo de retirada de algumas substâncias por dissolução em água. Não é? Que é o que a gente faz no café. Quando eu passo água quente no café e coloco justamente aquela barreira, que é o processo de filtração, né? Eu estou fazendo com que a cafeína saia do pó para a água por causa de diferença de solubilidade. Ou seja, na água ela é mais solúvel, então ela sai. Tá bom. Não é do cotidiano, mas eu te dou esse exemplo. Exemplo líquido-líquido. Gasolina combustível. A gasolina combustível, ela tem dentro dela a gasolina, mas tem etanol junto. É uma mistura homogênea, inclusive. Não é? Então tá lá tudo junto. Aí o que você faz? Para você extrair o álcool dela, você coloca água com sal. Quando você coloca água com sal, o etanol vai ter maior afinidade pela água do que pelo hidrocarboneto, né? Pela gasolina. E aí o que ele faz? Ele sai daquela mistura e vai para a água. Você consegue purificar a água. Sacou? Então é métodos ainda de extração. Fala, meu. Porque o sal para aumentar a polaridade do meio. Então você aumentou a polaridade, como o álcool ele é polar, ele vai mais para aquele meio mais apolarizado. E o hidrocarboneto é apolar, separa. Professor, eu não estou entendendo direito. Qual que é a diferença exatamente do processo, por exemplo, do esgoto? Do qual? Do esgoto. Do esgoto, a diferença da solubilidade dos dois para esse. Não, volta. Do esgoto? Não produz substância. Não, lá não faz extração. Lá o que? Extração, qual que é a diferença? Porque esses processos que a rotina faz a população, difere a solubilidade, e esse aí difere a solubilidade. Não. Aqui não tem nenhum que difere a solubilidade. Então, como que é a solubilidade? Vou te falo. Então vamos lá, volta pra cá. Aqui é assim, ó. Aqui, nenhum eu estou extraindo alguma coisa. A mistura tá lá. Aqui, tanto que aqui são processos todos mecânicos, que a gente vai dizer. Ou seja, é um processo que eu não estou transformando material. Vou dar um exemplo lá da floculação. O material sólido não está dissolvido dentro da água, ele estava disperso. Eu coloquei o agente floculante para fazer com que ele grudasse no agente floculante e ele fosse para baixo. O que até, vamos dizer assim, ad eterno, ficando muito tempo lá, ele ia para o fim, ele ia lá para o fundo da mesma forma. Sacou? Então ele só acelerou o processo. Quando você vai para cá, na solubilidade é outra coisa. É mais ou menos assim, ó. Pensa no pó do café. O pó do café, vamos pensar em uma substância só, cafeína. A cafeína está dissolvida dentro do pó do café. Fechou? Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero extrair só a cafeína. O que eu faço? Eu coloco água quente. E por que água quente? Porque na água quente, a cafeína fica mais solúvel do que o restante do pó. Então a cafeína sai do pó e vai para a água por dissolução. E aí ela vai baseada na solubilidade. Sacou? Por exemplo, mas por que a gente fala que depende da polaridade? Porque é o seguinte, a cafeína é polar, então eu tenho que usar um solvente polar, correto? Dá para fazer, por exemplo, extração de cafeína com óleo? Não. Você vai fazer um café com óleo? Não faz sentido, não tem como. Não é? Por que você não vai fazer isso? Porque o cara, de novo, ele é mais polarizado, sai mais facilmente na água do que, por exemplo, no óleo. Fechou? Tudo bem, crianças? Tá claro? Sim. Então, por isso, lembre-se da extração como sendo esse processo em que você vai retirar alguma coisa dissolvendo em um solvente específico. Beleza? Tranquilo? Isso é a minha extração. Deixa eu ver o que Victoria falou. Peraí. Professor, que está escrito ali na peneiração? Separação não sei o quê. Tá. Separação de areia e cascalho. É porque tá pequenininho.
né? Ficou meio juntinho. Deixa eu ver agora, Vic. O professor pode falar a diferença de extração por arraste quando faz... Ah, velho. Vitória. Por arraste, não tem nenhum método do dia a dia que tem. Eu já vou dizer para vocês. Por arraste, ela funciona assim, ó. Vai ser o solvente, que vai ser o extrator, ele vai extrair, ele vai passar em fluxo, vai ser um fluxo. Imagina que você, é como se você imaginasse assim, ó. Por favor, bem grosseiramente. Imagina que você tem um cano, que o pó do café está na parte interna do cano. Fechou? E aí você vai começar a passar o líquido lá dentro, a água. E aí o que acontece? A cafeína vai meio que saindo do pó e indo para a água por arraste, que a gente fala, por movimentação desse fluxo. Isso é chamado por arraste. Isso está bem grosseiro, porque por arraste a gente chama esse processo de cromatografia. E aí é um processo muito específico e é mais para nível superior. Né? Tá? Mas seria uma separação também, se baseia no mesmo princípio, tá? Do saquinho, é o processo de extração mais comum que eu falei, que é o que eu falei para vocês, que é você deixar por infusão ou por imersão o material e isso fazer o processo de arraste. Mas existem muitas formas de extração, tá, gente? Pode ser extração por arraste, pode ser extração por imersão, por infusão. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado. Então pode ser por tudo isso, entendeu? Tudo bem, crianças, até aqui? Tá claro? Sim. Galera, agora a gente vai falar dos únicos métodos que tem homogêneo. Destilação. É isso. Na prática, destilação, só destilação, que é homogêneo, especificamente homogêneo, tá? E que se separa em dois tipos, eu vou escrever os três. Tá? Vou escrever três, mas são dois importantes. Tá bom? Então vamos lá para misturas homogêneas. Como eu disse para vocês, eu estou falando da destilação. Aqui, crianças, ela se separa em três tipos. A simples, tá? A simples vai ser justamente para você separar materiais sólido, líquido. A fracionada, que vai ser para você separar líquido, principalmente. E o que nós chamamos de liquefação fracionada. Que vai ser para você separar gasoso de gasoso. Ah, desculpa um negócio aqui que eu passo batido. Eu até falei aqui da ultracentrifugação, mas vale lembrar que existe lá para coloide ainda um outro método, que é a ultrafiltração. A ultrafiltração também é um dos métodos que pode ser utilizado, por exemplo, para separação. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Desses processos, o único processo químico é a floculação? Arthur, eu posso dizer mais ou menos assim para ti, ó, João Arthur. É o único que tem um processo químico, mas não é um processo químico de separação. Aí você fala, mas como não é, professor? Porque não é uma reação do material sólido com o agente floculante. Sacou? Ele tem uma etapa química, mas a gente nem diz que é um processo químico especificamente, assim. Ele tem uma etapa química, tá bom? Vamos considerar como etapa mecânica o restante. Fechou? Tudo bem, crianças? Aqui, então, ó, pode ser para coloide ser utilizado o que nós chamamos de ultrafiltração também, tá bom? Ultrafiltração, métodos mais específicos para coloides. Mas, de novo, em geral, você pode aparecer para você mais ou menos assim, ó, para coloide eu tenho que usar métodos especiais ou específicos. Tá certo, é isso. Que são exatamente esses dois que eu citei para vocês. Uma curiosidade em relação ao coloide. O coloide ele só pode ser identificado a partir de de um ultramicroscópio, lembrei o termo.
de um ultramicroscópio especificamente, ok? Ou seja, a olho nu não é possível verificar e em microscópios comuns também não. Por isso que eu falei que o sangue ele é um falso coloide. Porque dá para ver no microscópio e dá para fazer processo de centrifugação normal e separar. Aí é coloide. É coloide. Aí aquela a olho nu não aparece. Coloides são heterogêneos. Todos os coloides. Ah, não, nem precisa. Não vale a pena pensar nesses tamanhos. Mas tem. De 1 a 1000 é... Abaixo disso é solução, acima disso é suspensão. Tá? Mas não é relevante. Crianças, destilação então. Como eu disse para vocês, na prática, separação exclusiva para misturas homogêneas são as destilações, são essas três. O que diferencia? Vamos dizer, a facilidade. É só uma curiosidade. Todas elas se baseiam na mesma coisa. Tudo isso aqui é baseado em ponto de ebulição. Se aqui eu falei para você fazer uma relação com polaridade, aqui faça a relação com forças intermoleculares, crianças. Por favor, agora vem o detalhe. Polaridade influencia em forças intermoleculares, gente? Influencia. Mas é só isso? Não. Por isso que, por exemplo, aquela questão maldita do Enem, né? Quando fala lá apenas polaridade, era extração e não destilação. Crianças, destilação então, todas as destilações se baseiam em diferenças de pontos de ebulição, todos. Só que agora vem a diferença. Quando essa diferença é muito grande, sólido líquido, por exemplo, sal e água, tá aqui ó, sal e água, seria uma destilação simples. Quando a diferença é muito próxima, vou dar 2 exemplos. Ou a mistura é muito complexa, então, diferença próxima, álcool e água, destilação fracionada. Ou muita coisa misturada, petróleo, destilação fracionada. Ok? Aí você vai fazer isso aqui. E quando eu tenho gases, os gases, para serem separados, ele vai passar por 2 etapas. Por que eu falo que é destilação? Porque a segunda etapa é a destilação. A primeira etapa é uma liquefação, que é o quê? É você resfriar e condensar esse cara. Não é? E comprimir. Aí você transforma a mistura gasosa em uma mistura líquida homogênea. E aí? Aí eu faço uma destilação, uma diferença de pontos de ebulição e separo cada um deles. É assim que eu faço, por exemplo, esses tanques de oxigênio, nitrogênio líquido e assim por diante. Fechou, crianças? Tudo bem? Tranquilo? Esses são os principais métodos que a gente tem que analisar. Tá, então assim, ó, destilação simples ocorre quando eu tenho uma grande diferença de pontos de ebulição. Beleza? Exemplo, sal e água. Fechou? Destilação fracionada, quando essa diferença é pequena ou a mistura é muito complexa, ou seja, tem muitas substâncias. Que é o caso do álcool e da água, 78, 100 graus, então pertinho. Ou no caso do petróleo, que é um monte de substância. E aí eu tenho que separar, inclusive, por fração. Por isso é fracionamento. Beleza? E por último, liquefação fracionada, gás e gás. Então toda vez que falar de misturas de gases, eu quero separar gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio puro. Todos esses caras são separados por liquefação fracionada, que nada mais é do que uma etapa de liquefação grudada com uma etapa de destilação. Beleza, crianças? Uhum. Extração. Entra também. É os dois juntos. Então você faz a extração, quando você vai retirar o material sólido, é a filtração. É os dois juntos. Fechou? Tudo bem até aqui, crianças? Tá claro? Sim? 20. Ontem ele ficou 5 minutos a mais, eu tenho 20. Eliseu. O dono tá aqui. Só porque ele é dono, ele pode ter 5 minutos a mais? Negativo. Vamos lá. Posso apagar isso aqui, crianças? Fechou? Tá. Ah, aquela parte, né? Essa parte aqui não. Tudo bem. Crianças, tá bom de teoria, bora pra prática. Eu vou fazer agora estequiometria com vocês. Fala, meu bem. Ah, sei. Sei que é por esteirinha, né?
é porque tem uma que é mais automatizada, mas eu não lembro do nome especificamente. Mas é a mesma coisa, também é. É porque tem aquela esteira, usa água, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá stack? Faz. Vou fazer dentro já das questões. Tá? Posso apagar aqui, crianças? Pode. Galera, estequiometria. Estequiometria aí sim, é prático, não tem como. Esse daqui eu coloquei mais a parte teórica para vocês verem quais são os principais e tal. Né? Tem exercícios aí para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar aqui, não só hoje, vou ter também na sexta para a gente fazer junto e a gente vai tirando dúvidas. Fechou? Agora, da estequiometria aí é prática, eu vou fazer já em cima dos exercícios. Vamos lá. Peraí que tem aqui. Aqui, ó. Dessa vez eu fui mais esperto que o Eliseu. Eu pedi pro Fernando tirar a cópia para mim, porque ele não tira nunca. Então eu falei, não, Fernando, pelo amor de Deus. Não vai embora, não. É porque estequiometria, vocês sabem, né? Estequiometria é simples. Vamos lá para a estequiometria, crianças? Então vamos lá, você pediu para fazer qual, meu bem? A 5? Ótimo que a gente faz tudo junto, tá? Então vamos lá para a gente entender. Galera, processos estequiométricos. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente para você fazer isso aqui. Galera, se eu estou falando do Enem especificamente agora. Não se esqueçam de deixar os cálculos da ciência da natureza tudo para o final, tudo por último. Por quê? Muito interpretativo, processo. Cálculos normalmente são chatos de serem feitos, são muito longos para você fazer o cálculo e tal, e os números geralmente quebrados. Então faz tudo errado, né? Tudo para sacanear vocês. Não é? Não. E aí essa questão aqui, eu escolhi justamente porque ela é muito parecida com uma questão que caiu do Enem. Na verdade, assim, essa daqui é uma questão da UFGD. Questão número 5. É uma questão da UFGD que, juro pra vocês, foi copia e cola numa questão do Enem. A única diferença é que do Enem não era paracetamol, era ácido acetil salicílico. Juro pra você que é a única diferença. E os números, claro. Mas é o mesmo método. Então vamos lá, bora lá pra gente. Então, a estequiometria, agora a gente vai para a estequiometria e bora lá para a questão número 5 e eu vou fazer todo o processo dentro dele para a gente fazer de análise. Então vamos lá, eu vou ler com vocês e aí sim a gente resolve. Então lá, na aula 4, a questão número 5, vamos descrever e aqui vem algumas análises para a gente. Vamos lá. Crianças, deixa eu ler todo e aí a gente vai para frente. Então diz assim, olha, o paracetamol, ele me deu a massa molar desse cara lá, 151,6 gramas, foi sintetizado pela primeira vez em 1878 pelo químico americano Harmon alguma coisa. E em 1887 esse fármaco foi usado como medicamento pelo médico alemão Joseph von Mering, para o tratamento de febres e dores leves e moderadas. Bom, o paracetamol é sintetizado através do paraminofenol, que ele também te deu a massa molar de todo mundo, igualzinho, anidrido acético com rendimento de 65%. Por favor, quando você estiver lendo o Enem, você viu porcentagem? Marca para mim. Escreve lá, opa, tem rendimento. Por quê? Para você não esquecer de usar. Porque tem gabarito para você fazer 100. Tem. Então cuidado. E principalmente quando tiver duas coisas, tem rendimento e tem pureza. Você, opa, tem pureza também. Escreve de novo, que são duas etapas separadas. Fechou? Então lembra sempre de você marcar para você não esquecer. E aí ele me deu a equação. Vou te dar uma dica aqui já na equação. Primeiro, é possível que ele não te dê. No Enem, a maioria das vezes ele te dá a equação. Salvo duas coisas que você tem que saber. Para variar, caiu na GD. Neutralização e combustão. Esses dois eu tenho que saber escrever. Por favor. Então dá uma olhadinha. Reações de combustão e reações de neutralização para você dar uma treinada, porque pode ser que você tenha que escrever. Tá? Mas salvo essas duas, e mesmo essas duas são bem pouco de acontecer no Enem, a maioria das vezes vai estar escrita já a equação, como é o caso. Aqui, eu vou te dar uma dica, não precisa escrever todo o desenho, faz ela simplificada, tá bom? Então, simplificado, eu tenho o paramino, vou colocar assim, substância 1. Então, substância 1 vai reagir com a substância 2,
Você pode colocar por letra, tanto faz. Formando o paracetamol, vou colocar assim, o para, tá? E uma substância 3, que é o ácido acético. Tudo bem? É só para você escrever. Agora eu vou uma dica para vocês, galera. Então o primeiro passo da estequiometria é você escrever a equação se ela não estiver escrita. E o segundo, dentro desse mesmo conceito, é você fazer o balanceamento. Enem, grande maioria das vezes já vai estar feito o balanceamento. Mas aqui tem até uma dica. Geralmente, quando você tem reações orgânicas, como está aqui, já vem balanceado. Tá? Porque, como diz, ele já te sacaneou de fazer isso. Então, normalmente, ele não vai pedir para você fazer balanceamento desses processos orgânicos. Tá? Agora, a dica que eu te dou. Se ele não falar nada, como é o caso, ele nem falou para você se está balanceado ou não, dá uma olhada nos coeficientes estequiométricos do processo. Tirando a orgânica, tá? Tirando a orgânica. Vê se tem. Se tiver coeficiente estequiométrico, beleza. Vou dar um exemplo. Aqui, deixa eu ver se tem um que tem aqui. Por exemplo, na questão número 6, na questão número 4. Na questão número 4, por exemplo, ele fala, reação a seguir. Você está vendo que tem coeficiente estequiométrico em alguma das substâncias? Então esse aqui está balanceado. Professor, ele pode me dar o balanceamento errado? A resposta é não. Ele pode não te dar o balanceamento. Agora, dar errado o balanceamento não pode. Se acontecer isso, anula a questão, porque ele te induziu um erro. Então não pode. Essa reação. Só colocando as substâncias. Substância 1, substância 2, paracetamol e substância 3. Fechou? Só pra, tipo assim, pra não ficar desenhando 50 vezes. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aqui, galera? Então o primeiro passo está aqui, escrito e balanceado. Segundo passo, identificação agora da função, das substâncias. Vamos para o comando da questão. Olha o que ele diz. Considerando que a indústria farmacêutica precisa preparar um lote de 1 milhão de comprimidos com 750 miligramas de paracetamol, qual é a massa do paraminofenol em quilogramas que deve ser utilizada para a produção dessa quantidade de comprimidos? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é quais são as minhas substâncias importantes para o processo. O que ele quer? Ele quer saber qual é a quantidade, qual deve ser a quantidade utilizada de paraminofenol, não é isso? Então, o paraminofenol, olhando aqui, é a substância 1. É esse cara daqui, ó. Beleza? Vou colocar outra corzinha. Então tá. Aqui, ó. Então, o paraminofenol é essa substância 1 aqui. E o paracetamol, por que o paracetamol? Porque ele fala lá no texto que ele quer fazer um monte de comprimidos de paracetamol. Então, são essas as duas substâncias, são essas duas. Bom, identificado isso, a gente vai pensar agora justamente na regra das 3 linhas, que é o jeito mais prático mesmo. Como que funciona a regra das 3 linhas, professor? Na regra das 3 linhas, você vai colocar 3 linhas de dados logo abaixo das reações, colocando nos processos. Primeira linha. Então aqui, ó. Primeira linha do processo estequiométrico é o coeficiente estequiométrico. Ou seja, o número que está aqui e aqui. Nesse processo, 1 para 1. Tudo bem? Então, a primeira linha de dados nada mais é do que a linha do balanceamento. Por isso que eu falei para você que eu tenho que ter o negócio balanceado. Galera, se não tiver balanceado no texto, você viu lá no texto, ele fala assim, ó, não está balanceado para tudo que você está fazendo. Nem continua lendo, porque senão você esquece. Vai lá e faz o balanceamento, depois você volta para fazer a questão. Beleza? Então, lembra disso aqui. Então, ó, eu tenho 1 para 1. Fechou até aqui? Tranquilo? Bora para a segunda linha. Na segunda linha, a gente vai fazer uma análise das unidades, transformação das unidades. Galera, ele está procurando em qual grandeza química ou física é o paraminofenol. Ele quer em qual grandeza? Ele quer em massa, não é isso? Se é em massa, significa que a segunda linha vai ter que ser em gramas. Então isso aqui, ó, ele quer em massa. Então a segunda linha vai ser em gramas. Como é que eu faço? Pega a primeira e multiplica pela massa molar dele. Tá? Então você vai multiplicar pela massa molar, que ele já me deu pronta. Lá no texto, lá em cima, ele falou que o paraminofenol tem a massa 109,13. Eu vou falar para você, esquece esse 13, tá?
Não vai fazer nenhuma diferença. Tá? Só vou colocar aqui, mas a gente vai depois ignorar ele. Tá bom? Então, 1 vezes a massa molar dele. E o paracetamol, agora que vem o detalhe. Enem sendo Enem. Em vez de ele falar de massa, o cara me fala de comprimido. Então, você fala assim, tá, o que ele me deu do paracetamol? Ele falou que ele quer produzir um lote de 1 milhão de comprimidos. Professor, que grandeza é comprimido? Pois é, eu vou ter que ver o que tem nesse comprimido. Ele me deu que dentro do comprimido tem 750 miligramas. Opa, a grandeza aqui então vai ser também massa e a unidade vai ser em gramas também, tá? Então, cuidado, aqui também vai ser multiplicado pela massa molar. Talvez para algum de vocês pode pensar assim, ué, professor, não é óbvio que se aqui é grama, aqui tem que ser grama? Não, não tem que ser, tá? Não precisa. Pode ser grama por mol, pode ser mol por grama, pode ser grama por litro, pode ser litro por mol e assim por diante. Lembre-se que tem 3 possibilidades para cada um deles, que é mol. Professor, se for mol, pega o número de cima e coloca mol aqui embaixo. É igualzinho. A primeira linha e a segunda fica igual. Se for massa, multiplica pela massa molar. Se for volume, professor, aí vem a dica. Se for volume, você vai multiplicar pelo volume molar. E o volume molar vai depender das condições. CNTP é o que você tem que decorar, 22,4 litros. CNTP tem que ser decorada, tá? Então, se ele pedir volume do gás, você vai multiplicar o número ali por 22,4 litros. Professor, mas e se não for CNTP? Aí que vem a parada. Se ele te der o volume molar nas condições que ele te deu ali, você usa o valor. Ele fala para você, nessas condições, considere 25 litros por mol. Você vai usar 25. Professor, e se ele não me der? Aí ele vai te dar PVNRT. Por PVNRT, faz assim, deixa em mol, aqui, você vai fazer por mol, e depois você faz um PVNRT. Tá? Para não ficar muito confuso, você fazer tudo meio misturado. Então, se você tiver que cair em PVNRT, galera, na estequiometria, o que para o Enem não é comum, nem de longe, tá? Mas se tiver, você faz o quê? Deixa para o final, depois. Beleza? Tranquilo? Tranquilinho, crianças? Bom, volta para cá. Qual que é a massa do paracetamol? É quanto? 151,16, não é isso? Crianças, parou agora. Lembra que a gente falou do rendimento? Crianças, rendimento no processo estequiométrico é, prestem atenção nisso, na segunda linha no lado dos produtos. Então, você vai pegar esse cara aqui e multiplicar por 65%. É isso daqui. Então, você vai multiplicar sempre na segunda linha do lado dos reagentes, dos produtos. Professor, mas e se fosse pureza? Pureza já é do outro lado e na terceira linha. Vai ser na terceira linha do lado dos reagentes. Então, ó, rendimento, segunda linha do lado dos produtos. Pureza, terceira linha, que a gente vai fazer agora, terceira linha do lado dos reagentes. Posso dar uma dica? A dica é o seguinte, só cuidado para você não esquecer que você vai colocar tudo. Você pode decorar um deles, qualquer um dos dois, rendimento ou pureza, e colocar todos eles no mesmo lugar. Pode, professor? Pode. Porque no final das contas vai ser um produto dos dois. Então, se você quiser decoreba, você faz assim, ó, toda vez que aparecer a porcentagem, eu vou colocar na terceira linha do lado dos reagentes. Beleza. Tranquilo. Se você quiser colocar assim, tá ótimo. Beleza? Tranquilinho? Sim? Professor, mas e se ele me deu os dois? Aí você coloca os dois multiplicando lá. Vamos dizer que ele deu 50% de pureza e 65% de rendimento. Você ia colocar aqui na terceira linha a multiplicação dos dois caras. Fechou? 50 vezes 65% vezes a massa do reagente. E aí dá a mesma coisa. Tudo bem? Galera, a nossa incógnita é esse aqui que ele quer saber, não é isso? Ele quer saber quanto desse. Mas para isso, quanto que ele produziu desse cara? É aí que a gente vai lá para a questão que eu falei, que é o Enem sendo Enem. Ao invés de ele me dar pronto aqui, ele vai me trazer um outro processo matemático para identificar isso. No texto, ele diz o seguinte, ele quer produzir 1 milhão de comprimidos. Está aqui, 1 milhão de comprimidos. Não é isso? Só que cada comprimido tem 750
miligramas. Quanto vai dar isso aqui, crianças? 750 milhões de miligramas, correto? Só que agora vem um detalhe para você. Pode fazer assim? Pode. O professor tem que transformar para grama? Agora vem uma questão que eu vou te dar de dica. É o seguinte, ele quer essa massa em quilogramas, sim ou não? As duas coisas aqui é massa, sim ou não? Então, o mais óbvio é que você use aqui embaixo em quilogramas também. Por quê? Porque a proporção grama-grama é a mesma proporção quilograma-quilograma. E para facilitar o cálculo, para você não fazer com 50 mil números, você pode deixar aqui em quilograma e já dá direto isso aqui em quilograma. Sem você ficar fazendo, vou transformar uma vez, depois vou transformar outra. Não, larga a mão. Então vamos lá. Transformar isso aqui em quilogramas, galera. Por exemplo, miligrama para grama eu divido por quantos? Então você tiraria 3 zeros. E de grama para quilograma, mais 3. Resultado, o que você tem aqui? 750 quilogramas. Deixa eu só ver aqui que perguntaram. Tá, Larissa, se der tempo, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas depois, se você quiser, manda para mim uma mensagem, eu monto ela e faço para ti. Tá bom? Tudo bem até aqui, galera? Tá claro? Sim? Tá claro para vocês? Vou montar isso aqui e vou te dar uma dica aqui que vai ser extremamente importante pro Enem. Vamos lá, ó. Regra de 3 simples. Agora sim a gente vai fazer a regra de 3 e montar esse cara. Olha o que a gente vai ter. Já montado, galera, a massa, então, total vai ser igual a 750 quilogramas vezes, larga a mão desses númerozinhos pequenos, galera, esquece esse trem. Então, 109 gramas dividido por 65% vezes 150, agora que eu vou colocar, calma, eu vou colocar o 151, mas já vou resolver. Crianças, por favor, é o seguinte, aqui está 151, aqui está 750. O método mais eficiente é você fazer uma aproximação. Para quê? Para você não ficar fazendo conta com um número absurdamente quebrado, porque Enem faz isso aqui. Isso aqui é Enem, e ele fez desse jeito, inclusive, na outra questão que eu falei que é igual. Só que ele faz isso, e aí dá uma olhada nas alternativas, você vai ver que as alternativas, os números estão muito longe um do outro. Olha lá, ó, alternativas, 633, 733, 833, cara, 100 é a diferença. Você fala, não vai ser por causa de um númerozinho aqui que vai dar a diferença. Então, ao invés de usar 151, você vai usar 150. Ok? Vai usar 150. Então, o resultado vai ser o seguinte. Olha só na simplificação, galera. Grama com grama, já foi. Vai sobrar o quilograma que eu quero. 150, né? 750 dividido por 150 dá quantos? Dá 5, não é isso? 5. Então, vai ficar 5. Então, esse aqui por esse, 5 vezes 109 dividido por 65%. É isso que você vai ter. Resultado, quanto dá isso aqui, crianças? Você já deu pronto? Se você fizesse primeiro aqui, dá 545 e depois dividido por 65%, que você faria. Aí a mesma coisa que você multiplicar, isso aqui, né? Isso aqui em quilogramas, é 545 vezes 0,65. Aí sim, dá quanto? 833? Dividir, desculpa. Dividir por esse, né? Isso aqui, dividido por 0,65. Não é isso? E aí, dá quanto? 850 mais ou menos. Então aproximadamente, coloca esse valor aqui, 833. É isso que você teria. Tá, indefinidamente você teria que fazer alguma conta sacana ali, no final das contas, mas pelo menos foi menos do que o restante. Né? Foi um pouquinho mais de boa. Não tem necessidade de passar os valores da segunda linha para quilograma? Não, João Gabriel, não precisa, tá? A segunda linha, o ideal é que você nunca mexa nas unidades dela. Ou seja, se você tiver que mexer nas unidades, mexe sempre na terceira. Beleza? A dica que eu dou é assim, sempre que a unidade que ele te deu for igual à unidade que ele pediu, se a segunda linha estiver na mesma grandeza, tá tudo bem. Então, quilograma para quilograma, tonelada para tonelada, em cima tem que ser grama e grama, pronto, tá tudo certo. Beleza, crianças, até aqui?
Tudo bem? Tranquilo? Galera, é isso por hoje. Química foi fácil. Como sempre. Tá bom? Beijos, crianças. Deixa eu tirar a gravação.